Pessoal, nossa tarefa é falar do chamado período sistemático da história da filosofia grega. E antes de tudo, temos de saber que esse período sistemático foi modelado predominantemente pela filosofia de Aristóteles, o filósofo Aristóteles. Embora tenhamos que advertir e admitir que esse período teria sido iniciado pelo próprio Platão, filósofo que foi o mestre de Aristóteles. Mas é inegável e indiscutível que foi Aristóteles o grande finalizador desse período sistemático. Quando digo finalizador, quero dizer que foi ele, Aristóteles, que procedeu ao acabamento. Foi ele que deu o traçado final ao que hoje chamamos de período sistemático da antiga filosofia grega. Esse período sistemático é o que vem imediatamente depois do período socrático que já vimos anteriormente. E como já mencionamos antes, esse período tem como principal nome Aristóteles, filósofo que nasceu na cidade de Estagira, na antiga Macedônia, e viveu entre 384 e 382 antes da Era Comum ou antes da Era Cristã. Nunca é demais repetir que, por ser discípulo de Platão, muito do que Aristóteles veio a produzir é, em parte, continuação, complemento ou mesmo uma abertura de divergência em relação ao pensamento de seu próprio mestre. Ou seria a mesma coisa, continuação, complemento ou abertura de divergência em relação a algum outro pensador que ele precedeu e que ele estudou e se propôs a expor e explicar o pensamento. E o que podemos dizer sobre isso é que, passados quase 4 séculos da prática dessa nova forma de saber, que foi denominada de filosofia, Aristóteles se propôs a reunir todo o saber produzido e acumulado até então pelos gregos em todos os ramos do pensamento e da prática humana. Essa totalidade de saberes era considerada como sendo o que hoje denominamos de filosofia, enfatizando. A filosofia, é apresentada, então, como uma forma de conhecer todas as coisas com procedimentos diferentes para cada setor ou aspecto de coisas ou das coisas. Evidentemente, não vamos nos aprofundar na delineação de todos esses elementos desse período, mas vamos tentar trazer de modo resumido o pensamento de Aristóteles, o qual serve até hoje como um dos principais modelos de reflexão para a compreensão e produção do saber filosófico. A ideia é que, ressaltando o pensamento de Aristóteles, nós possamos fazer compreender para vocês a importância e o motivo mesmo desse período da filosofia grega ter se chamado de sistemático. Vamos começar então. E nós devemos começar dizendo que Aristóteles reconhecia a multiplicidade dos serviços percebidos pelos nossos sentidos como sendo cada um deles elementos do real. Mas antes, talvez seja bom dizer que essa forma detalhista e múltipla de ver o mundo não foi bem por acaso, mas provavelmente foi
consequência do fato de Aristóteles ter sido filho de um médico. Então, como disse, provavelmente, por consequência disso, ele, Aristóteles, deu muita importância ao método da medicina, que, na verdade, não difere do método da própria ciência até hoje, que é justamente o de observar a natureza, realizar testes que reproduzam de algum modo tais observações, para então, finalmente, formular teorias gerais. Sabemos hoje que tal método é chamado pela filosofia de método da indução ou método indutivo. É bom a gente lembrar aqui o que significa indução. Indução é uma forma de raciocínio que parte de dados particulares, que seriam fatos, experiências, enunciados empíricos, etc. E, por meio de uma sequência de operações cognitivas, chega a leis ou conceitos mais gerais, indo dos efeitos à causa, das consequências ao princípio, da experiência à teoria. Nesse sentido, Aristóteles reconheceu que a multiplicidade é uma propriedade característica da realidade. Ou seja, a realidade é composta de uma multiplicidade de coisas diversas e variadas. Ou dizendo de outro modo, observando a realidade por meio de nossos sentidos externos, vamos reconhecer nela, na realidade, a existência de uma multiplicidade de seres, de coisas. E, diferente de Platão, que já vimos anteriormente, para Aristóteles, essa multiplicidade é composta de coisas que existem por si e em si mesmas. Isso é importante de ver. Lembrar que, para Platão, as coisas desse mundo são ilusórias, são cópias, são projeções do mundo das ideias. Tudo isso já vimos brevemente quando estudamos o pensamento de Platão. Para Platão, como já vimos, o real está precisamente no mundo das ideias. Entendam o mundo das ideias. Entendam como se fosse uma espécie de outra dimensão. Por analogia, é como se fosse um jogo virtual de videogame, em que nós e todo esse mundo seria o próprio jogo rodando. E o mundo das ideias seria a mente do jogador, que controla e domina o próprio jogo, os personagens e a própria sequência do jogo, a partir de uma posição de fora, exterior do sistema, de fora do jogo, do próprio jogo. Para Aristóteles, não era assim. Para ele, há uma essência nas próprias coisas, dentro das próprias coisas. Para encontrarmos a essência das coisas, não é necessário procurar em algo fora delas, mas analisando, refletindo e criticando as próprias coisas, no lugar mesmo onde elas estão, ali. Ou seja, a realidade está aqui mesmo, nas próprias coisas, ainda que não de modo evidente para o pensamento. O que vemos através dos sentidos não é ilusório, mas parte do real, frações do real. Por isso é que precisamos observar
a partir de vários pontos de vista, de várias perspectivas. A combinação desses pontos de vista, dessas perspectivas, seria como a reconstrução mental da essência da coisa que eu e nós queremos conhecer. Vejam que Aristóteles não afirmou que não existe o mundo das ideias proposto por Platão. Só afirmou que não necessitamos tê-lo como pressuposto para encontrar a essência das coisas. Na observação direta da coisa, podemos descobrir a essência dela. Quer dizer, para Aristóteles, dada a existência da coisa, pela via de uma metodologia indutiva, se pode chegar à essência dela. Por isso que se diz que o método aristotélico é indutivo, pois ele captura as partes das coisas pelos sentidos, determinando suas propriedades para, em um segundo momento, encontrar a teoria geral ou o conceito geral que as define. O caminho do método indutivo, portanto, vai dos particulares para o geral. Platão não faz dessa forma. Ele faz o contrário. Ele parte do todo para conceber as determinações das partes em relação a esse todo. Esse método platônico, que ele chama de dialético, é do tipo dedutivo, ou seja, que vai do geral para o particular. Há uma maneira de conciliar essas duas posições defendidas por Platão e Aristóteles? Perguntamos. A gente pode dizer o seguinte: vários filósofos e estudiosos posteriores mostraram que sim, é possível mostrar que há uma continuidade entre os pensamentos de Platão e Aristóteles, que eles não são excludentes, como às vezes, de modo superficial, pode-se concluir. Mas vamos deixar essa discussão para uma outra ocasião. Está bem? Prometo que a gente vai voltar em um momento posterior. Voltando ao assunto, a partir de Aristóteles, se estabeleceu o método indutivo como aquele mais adequado para as investigações das ciências, tal como nós, hoje, as concebemos e as praticamos. Então, quais são os passos que o filósofo da natureza ou o cientista deve trilhar para encontrar a essência das coisas? Aristóteles verificou que toda coisa possui, em graus diversos e variados, uma matéria e uma forma. Também níveis do que ele chamou de potência e ato. E também do que ele chamou de categorias, para dizer as coisas, para traduzi-las em linguagem, as quais ele denominou de substância e acidentes. Encontrando tais propriedades de cada coisa, se determinará a diferença específica que ele tem em relação a todas as demais coisas. Essa diferença específica será, então, a essência dessa coisa. Por exemplo, para Aristóteles, a essência do homem é animal racional, é ser animal racional. E por quê? Precisamente porque a racionalidade
é a diferença específica do animal homem em relação a todos os outros animais. Vejam o que eu estou dizendo. Para Aristóteles, encontrar a essência das coisas é encontrar sua diferença específica em relação a todas as outras. Ou seja, só precisamos encontrar aquilo que marca, estabelece a diferença daquela coisa em relação a todas as demais. Essa diferença especifica, torna específica essa coisa. E, para Aristóteles, ela pode ser dita como a própria essência da coisa. Por isso, também se diz que o método aristotélico é analítico, entendendo a análise como um processo de divisão em partes da coisa existente. Assim sendo, tomando uma coisa qualquer, veremos, em primeiro lugar, que ela sempre terá uma matéria específica e uma forma específica. Então, o que podemos entender como sendo matéria? Vamos lá. Matéria é o elemento de que as coisas da natureza, os animais, os homens, os artefatos são feitos. Sua principal característica, a principal característica da matéria é possuir virtualidades ou potencialidades, ou conter em si mesma possibilidades de transformação, isto é, de mudança. E agora, o que podemos entender como sendo forma, que seria o outro elemento que é correlativo à matéria? Então, vamos lá. Forma é o que individualiza e determina uma matéria, fazendo existir as coisas ou os seres particulares. Sua principal característica, dizer, a principal característica da forma é ser aquilo que uma essência é. Entendam, vamos entender aqui, ó. Matéria e forma não existem de modo separado neste mundo. Pensados de modo separado, esses conceitos não passam de abstrações, ou seja, só existem enquanto objetos de pensamento, não de coisas existentes, coisas que estão ali fora. Agora, vamos tentar entender o que Aristóteles concebia como sendo potência e ato. Vamos lá. Primeiro, potência. Potência é a virtualidade que está contida numa matéria e pode vir a existir se for atualizada por alguma causa. Por exemplo, a criança é um adulto em potência ou em potencial. A semente é a árvore em potência ou em potencial. Por sua vez, o ato é a atualização de uma matéria por uma forma e numa forma. O ato é a forma que atualizou uma potência contida na matéria. Por exemplo, a árvore é o ato da semente. O adulto é o ato da criança. A mesa é o ato da madeira, etc. A terceira estrutura de classificação das coisas, pensada por Aristóteles,
são a substância e os acidentes. Substância e acidentes são aquilo que Aristóteles chamou de categorias. As categorias são, de acordo com Aristóteles, cada um dos conceitos que formam o conjunto dos gêneros, ou divisões primeiras do ser. Quando se diz ser, o Aristóteles quer dizer daquilo que existe. São 10 as categorias. Vamos lá. Substância, quantidade, qualidade, relação, lugar, tempo, posição, posse, ação e paixão. Dada uma coisa, a maneira como a enquadramos descritivamente, utilizando as categorias, é o modo de dizer a essência ou diferença específica dela. Lembrar que a palavra essência ou substância podem ser entendidas como sinônimas, as quais são a tradução da palavra grega ousia, que foi utilizada por Aristóteles. Por exemplo, ao tomarmos uma figura geométrica, qual a essência ou substância dela? É precisamente a diferença específica dela. Vamos dar um exemplo. A essência de triângulo é ser uma figura de 3 lados, de 3 ângulos. A essência de quadrado, por sua vez, é ser uma figura de 4 lados e 4 ângulos iguais. Tem de ser iguais. Para além da substância, temos também os acidentes. A substância nunca pode variar. Do contrário, ela não seria a mesma, mas seria outra coisa. Isso é importante. Já os acidentes variam entre as coisas. Quer dizer, eles podem variar entre as coisas. E mesmo pode variar também na própria coisa. Por exemplo, uma pessoa pode ser alta ou baixa. Pode ser bonita ou feia. Pode ser triste ou alegre. Pode ser pai, pode ser filho, pode ser avô. Ter uma determinada idade, estar em pé ou sentada, ser rico ou pobre, etc. Em outro momento, vamos nos estender mais sobre o pensamento metafísico e a teoria do conhecimento de Aristóteles. De fato, esse não é o momento. Em geral, no segundo ano, terceiro ano, a gente vai abordar esse tema novamente. Por enquanto, o que já vimos e mencionamos sobre Aristóteles é suficiente para mostrar a contribuição desse filósofo Aristóteles na história da filosofia grega. É óbvio, então, que ele promoveu uma sistematização de todo o conhecimento produzido ou que transitou especialmente entre os gregos até o quarto século, momento em que Aristóteles viveu. Aristóteles criou uma verdadeira enciclopédia que se propunha a reunir todo o saber produzido e acumulado pelos gregos em todos os ramos do pensamento e da prática, considerando essa totalidade de saberes como sendo a própria filosofia. A filosofia, portanto, não é um saber específico sobre algum assunto, mas uma forma de conhecer todas as coisas, com procedimentos diferentes para cada campo de coisas. Além de a filosofia ser o conhecimento da totalidade dos conhecimentos e práticas humanas, ela também diferencia esses conhecimentos
distribuindo-os numa escala que vai dos mais simples e inferiores aos mais complexos e superiores. Essa classificação e distribuição dos conhecimentos fixou para o pensamento ocidental, que é o nosso campo, os campos de investigação da filosofia como totalidade do saber humano. Cada saber possui um campo próprio, devemos ressaltar isso, um objeto específico, procedimentos específicos para sua aquisição e exposição, formas próprias de demonstração e de prova. Cada campo do conhecimento é uma ciência, que em grego é denominada, ou esse campo é denominado de episteme. Antes que se constitua esse conjunto de fatores para um conhecimento, porém, Aristóteles afirma que é preciso conhecer os princípios e as leis gerais que governam o pensamento. Vamos entender aqui o que é pensamento ou o que é pensado, independentemente do conteúdo que possa vir a ser pensado. O estudo dos princípios e das formas do pensamento, sem preocupação com seu conteúdo, foi chamado por Aristóteles de analítica, mas desde a Idade Média passou a se chamar de lógica. Aristóteles foi o criador da lógica, como instrumento do conhecimento por excelência para qualquer campo do saber. Por isso, para Aristóteles, a lógica não é uma ciência, mas o instrumento próprio para ela. E por isso não consta da classificação das ciências. Quer dizer, a lógica não consta da classificação das ciências feita pelo próprio Aristóteles. Eu alerto que o que estamos expondo aqui é uma panorâmica do pensamento aristotélico. Um aprofundamento desse pensamento aristotélico virá mais à frente, nos anos seguintes do ensino médio. Inclusive, também, provavelmente, no ensino superior. Seja lá qual for a escolha que você, aluno, tenha feito para cursar. Saiba que, de um jeito ou de outro, explicitamente ou implicitamente, o pensamento aristotélico, assim como também o pensamento platônico, estará lá para ser estudado, seja qual for a disciplina ou a área profissional escolhida por você. Além da classificação das ciências, também devemos a Aristóteles a primeira grande classificação dos campos da atividade filosófica ao distinguir e classificar todos os saberes humanos, cuja totalidade é a filosofia. O critério por ele adotado para essa classificação é a distinção, vejam bem, entre ação e contemplação. Isto é, Aristóteles diferencia os saberes ou ciências que constituem a filosofia conforme seus objetos e finalidades. Segundo esse critério, em primeiro lugar, vem as atividades produtivas. Em segundo lugar, vêm as atividades éticas e políticas. E, finalmente, em terceiro, as atividades que são puramente intelectuais, interessadas exclusivamente no conhecimento. Vejamos, pois, a classificação aristotélica dos campos do saber. Em primeiro lugar, ou seja, aquela que tem mais ação e menos contemplação, são as ciências produtivas. Vamos ver o que significa ciência produtiva. Ciências produtivas são aquelas que estudam as práticas produtivas ou as técnicas, isto é, as ações humanas que visam a
a produção de um objeto, de uma obra. São elas: arquitetura, economia, medicina, pintura, escultura, poesia, teatro, oratória, arte da guerra, da caça, da navegação, etc. Em suma, são objetos das ciências produtivas todas as atividades humanas técnicas e artísticas que resultam num produto ou numa obra distintos do produtor. Em segundo lugar, vem aquela que está a meio caminho entre ação e contemplação, que são as ciências práticas, que Aristóteles denominou de ciências práticas. Vamos ver o que é ciência prática. Então, são as ciências que estudam as práticas humanas, que têm seu fim nelas mesmas. Em outras palavras, aquelas em que a finalidade da ação é ela mesma e não há distinção entre o agente e o ato, que é entre o agente e o ato que ele realiza. São elas: ética, em que a vontade guiada pela razão leva à ação conforme as virtudes morais, quais sejam coragem, generosidade, fidelidade, lealdade, clemência, prudência, amizade, justiça, modéstia, honradez, etc., tendo como finalidade o bem do indivíduo. E, de outro lado, a política, em que a ação racional, voluntária, tem como fim o bem da comunidade ou o bem comum. Por último, temos aquela que tem mais contemplação e menos ação, que são as ciências teoréticas ou contemplativas. Ciências teoréticas ou contemplativas são aquelas que estudam coisas que existem independentemente dos homens e de suas ações, e que, não tendo sido feitas pelos homens, podem apenas ser contempladas por eles, que são as coisas que existem por si mesmas e em si mesmas, independentemente de nossa ação técnica e de nossa ação moral e política. São as coisas da natureza e as coisas divinas, obviamente. As ciências teoréticas mereceram de Aristóteles, uma classificação especial. Ele, Aristóteles, classifica as ciências teoréticas por graus de superioridade, indo do mais inferior ao superior. Vamos lá. Primeiro, a mais inferior é a ciência das coisas naturais, submetidas à mudança ou ao devir, que são física, biologia, meteorologia, psicologia. E aí vamos só entender um pouco sobre a psicologia. Nesse caso é o estudo da alma. E entendam que, nesse caso, a alma, que em grego é psique, é um ser natural, que existe de formas variadas em todos os seres vivos, que são as plantas, animais e seres humanos. Vejam bem, alma não é algo transcendental, quer dizer, para Aristóteles a alma é algo que está aqui nesse mundo, é também uma coisa. E 2, em seguida, e que vem em segundo lugar, vem a ciência das coisas naturais, que não estão submetidas à mudança ou ao devir, que são, as ciências são exatamente o que? As matemáticas e a astronomia. E aí vamos entender por que a astronomia está aqui. A astronomia consta aqui porque os gregos julgavam que os astros eram eternos e imutáveis. Quer dizer, os astros eram os theos, eram os deuses. E, por último, em terceiro lugar, vem a ciência da realidade pura, que estuda o que Aristóteles chama de ser ou substância, de tudo o que existe. Ou seja, trata-se daquilo que deve haver em toda e qualquer realidade natural, matemática,
ética, política ou técnica, qualquer uma delas, para ser realidade. A ciência teorética que estuda o puro ser foi chamada filosofia primeira por Aristóteles. Alguns séculos depois, e é um adendo que a gente tem que colocar aqui, que alguns séculos depois, como os livros que expunham a filosofia primeira estavam localizados nas bibliotecas depois dos livros que expunham a física, essa disciplina passou a ser chamada de metafísica. E a explicação disso é que a palavra metafísica tem como prefixo a palavra grega meta, que significa o que vem depois, o que está além. Portanto, metafísica será colocada desse modo, o que está além da física. Ou seja, nesse caso, os livros que vinham depois da física e que tratavam da realidade para além da física. A última, ou por último, ou a última das ciências teoréticas, é aquela que é superior a todas as outras. É a ciência das coisas divinas, que são a causa e a finalidade de tudo o que existe na natureza e no homem. Lembrar que Deus, em grego, é theos, e as coisas divinas são chamadas theion. Por isso que Aristóteles chamou a essa última ciência de teologia. A filosofia, para Aristóteles, encontra seu ponto mais alto na metafísica e na teologia, quer dizer, na combinação de metafísica e teologia, das quais derivam todos os outros conhecimentos. A classificação aristotélica, ou essa classificação aristotélica, só seria desfeita no século XIX de nossa era, quando as ciências particulares foram se separando do tronco geral da filosofia. Considerando-se a herança deixada pela classificação aristotélica, podemos dizer que, até hoje, os campos de investigação da filosofia são 3. Vamos lá. Primeiro campo de investigação é o campo do conhecimento do ser, isto é, da realidade fundamental e primordial de todas as coisas, ou da essência de toda a realidade. E como em grego ser é on, quer dizer, a palavra on, e as coisas em grego é a palavra taonta, esse campo de conhecimento é chamado de ontologia. Na concepção de Aristóteles, a ontologia era formada pelo conjunto da filosofia primeira e da teologia, como já dissemos anteriormente. O segundo campo de investigação é o campo do conhecimento das ações humanas ou dos valores e das finalidades da ação humana, das ações que têm em si mesmas sua finalidade, ou seja, a ética e a política, e das ações que têm sua finalidade num produto ou numa obra, as técnicas e as artes e seus valores, utilidade, beleza, etc. E o terceiro campo de investigação é o campo do conhecimento da capacidade humana de conhecer, isto é, o conhecimento do próprio pensamento em exercício. Nesse campo estão a lógica, que oferece as leis gerais do pensamento, como já vimos ainda nessa aula, a teoria do conhecimento, que também se chama gnoseologia, que oferece os procedimentos pelos quais conhecemos, que são as ciências propriamente ditas, e o conhecimento do conhecimento científico. Isto é a teoria das ciências, ou epistemologia, quer dizer, o estudo da episteme, o estudo das ciências, que estuda e avalia os procedimentos empregados pelas diferentes ciências para definir e conhecer seus objetos.
Com isso, pessoal, concluímos de modo resumido a contribuição de Aristóteles para a consolidação e sistematização da filosofia grega. De tal modo que o seu trabalho, o trabalho aristotélico, o trabalho de Aristóteles, resultou sozinho, no estabelecimento de um período determinado da filosofia grega. O período que hoje denominamos de sistemático. É isso, pessoal. Obrigado por terem assistido a essa aula. E até a próxima etapa do conteúdo programático.